Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Olha aí, o tempo já está passando aqui. Sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas é um texto muito conhecido, irmãos. Faz tempo que eu não falava a respeito desse texto, mas essa semana Deus me deu uma revelação através dessa palavra, e eu gostei tanto, foi um tempo tão bom. Lucas capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 15. Lucas 14. Ô Arthur, não tem um fundinho aí não, Arthur? Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15. Todos acharam aí? Quem achou, diga amém aí. Amém. Glória a Deus, que bom. E diz assim, né? Lucas capítulo 14, a partir do versículo 5. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. Ele, porém, respondeu, isso Jesus: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Ora, da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a recusar. E disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que tenhas por meu pedido recusado, não posso ir. O outro disse: Comprei juntas de boi e vou experimentá-la. Eu te peço que me tenhas como um pedido recusado. Outro disse: Casei-me e por isso eu não posso ir. Voltando-se o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos, atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Coloque sua mão sobre essa palavra e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por este retorno, por este tempo reunidos como igreja. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é tão bom estarmos reunidos novamente. Nós te bendizemos porque nesses dias, ó Pai, nesses quase 4 meses, o Senhor cuidou de cada um de nós. E nós sabemos, ó Deus, que tu tens o melhor preparado e separado para cada um de nós. Nós te agradecemos e te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui Jesus está numa roda, está numa mesa, sentado a uma mesa, na casa de um homem. E diz o texto aqui, no versículo 15, que é antes da parábola. Aqui não é uma parábola, aqui é o que realmente aconteceu. Diz assim: ora, ouvindo tais palavras, estava com ele à mesa e disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. E aqui esse homem estava tão feliz, esse homem sentado com Jesus, ele estava tão feliz, tão alegre, que ele profere essas palavras. Ele diz: olha, bem-aventurado aquele que sentar à mesa e comer o pão do reino de Deus. Ou seja, ele diz: olha, bem-aventurado aquele que está sentado à mesa aqui com Jesus e se alimentando com Jesus. E logo na sequência o Senhor Jesus, ele começa a contar uma parábola, porque o homem falava do alimento natural, o homem falava da comida que estava sendo servida à mesa. E aí, a partir do versículo 16, Jesus começa a falar a meu e a seu respeito, a respeito do pão espiritual, do alimento espiritual. E olha que coisa interessante, irmãos. Bem-aventurado, o que quer dizer bem-aventurado? Que esse homem que está sentado com Jesus diz. Bem-aventurado é muito mais do que feliz, bem-aventurado é muito mais do que abençoado, bem-aventurado é muito mais do que bem-sucedido. E ele diz: olha, bem-aventurado pelo simples fato de estar sentado em uma mesa, fazendo uma refeição com o Senhor Jesus.
E aí Jesus olha para ele e começa a falar essa parábola, não só para ele, mas para todos aqueles que estavam ali. Ele diz, olha, é bom estar à mesa sentado comigo e comer. Mas olha, eu quero falar para vocês a respeito de um alimento muito melhor. Eu quero falar para vocês a respeito de um alimento que é muito melhor do que esse alimento que nós estamos nos alimentando agora. Eu quero falar com vocês a respeito do alimento espiritual. E aí a gente vai entendendo o que o Senhor quer tratar aqui. E aqui, para a gente contextualizar um pouco a parábola, o que está acontecendo aqui? Jesus diz que um homem muito rico, um homem de posses, ele prepara um grande banquete, uma grande festa para muitos convidados. E ele manda o convite, ele diz, olha para os servos, olha, vá e convide, traga os meus convidados. Ou seja, você só convida para a sua casa, para uma festa, aquelas pessoas que têm intimidade com você. Aquelas pessoas que fazem parte da sua família, aquelas pessoas que têm relacionamento estreito, você não convida qualquer um. Então, o que Jesus mostra para nós aqui, que Jesus está querendo explicar para nós aqui a respeito do reino espiritual, que o primeiro convite do Senhor foi para aqueles que são especiais, são para os separados, são para aqueles que eram chamados de filhos. Ou seja, esse primeiro convite aqui, Jesus está fazendo uma comparação e falando a respeito dos judeus. O primeiro convite era feito a eles. Eles são os primeiros convidados aqui. E aí ele diz, olha, foi preparado um grande banquete, uma grande festa, e esse homem manda o seu servo, o seu empregado, diz, olha, vá e avise os meus convidados que está tudo preparado. Quando diz aqui o texto, está tudo preparado, está falando a respeito do reino de Deus, está falando a respeito da nossa salvação, está falando a respeito do nosso encontro com Cristo. E ele diz, ó, vá e convida-os. Vá e vá atrás de cada um deles e diga a eles que está tudo preparado, que o banquete está pronto, a mesa está pronta, está tudo separado, para que eles tenham um tempo bom, para que eles se deleitem naquilo que está preparado para eles. Mas aqui, para surpresa desse homem, os convidados começam um a rejeitar o convite. Para surpresa desse homem, os convidados, um a um, começam a inventar desculpas. E aí, irmãos, eu começo a trazer o texto para a nossa vida, para a nossa realidade. E esse texto não poderia ser mais claro para mim e para você. E à medida que nós fomos avançando aqui, você vai entender que Jesus, na verdade, está falando de mim, está falando de você, está falando da nossa própria vida. Porque quando eu olho o texto e começo a interpretar esse texto, eu vejo que Jesus está falando daquilo que era a minha vida, ou talvez daquilo que ainda é a vida de muitos. E aí o primeiro diz lá, olha o que diz o versículo 18. O primeiro diz assim, não obstante, todos um a um começaram a recusar. E disse o primeiro, eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Olha, diga lá pro pai, diga lá pro Senhor, que eu não vou poder estar na festa não. Eu comprei um campo e eu preciso cuidar desse campo. O que está dizendo aqui, irmãos? Aqui está falando a respeito daquelas pessoas que até andam com Deus, até gostam de Deus, até caminham com Deus, entretanto, elas trocam a prioridade. Está falando aqui, ele está dizendo, olha, eu comprei um campo e eu preciso cuidar desse campo. Está falando o quê? Está falando daquele que muitas vezes está andando com Deus, muitas vezes teve uma experiência com Deus, mas começou a ganhar dinheiro, Deus começou a o abençoar, ele começou a prosperar, e à medida que ele começa a prosperar, ele troca a prioridade. Deus vai para segundo plano. A prioridade dele agora são os bens, a prioridade dele agora são os negócios, a prioridade dele agora são as coisas que ele conseguiu conquistar através de Deus. Ele conseguiu conquistar através de Deus, Deus permitiu para ele, Deus deu para ele, mas agora ele troca Deus, ele troca a prioridade de Deus por aquelas coisas que Deus o ajudou a conquistar. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Ele troca a casa do pai pela casa do campo.
Ele troca a casa do pai pela casa da praia. Ele troca estar na igreja para estar usufruindo de outras coisas. Então, a prioridade dele agora são os privilégios da vida. São as coisas que ele conseguiu conquistar. São as coisas que ele pode usufruir agora. Então a prioridade dele passa a ser aquilo que Deus o ajudou a conquistar. E isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Jesus nos alerta aqui justamente para isso. Jesus quer e pode nos abençoar. E muitas vezes nos abençoa. Agora, eu sempre digo isso aqui, existem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente não estão preparadas para serem abençoadas. Existem muitas pessoas que ainda não estão preparadas para receber mais de Deus. Porque se receber, se conquistar, abandona Deus. Eu me lembro sempre, né, o pastor Carlos Alberto conta isso, já contou isso algumas vezes, eu acho que eu já falei isso aqui. Ele disse que uma vez ele estava chegando na igreja, e um domingo de manhã, e ele chegou, na hora que estava abrindo o portão, ele parou o carro na entrada da igreja, aí uma pessoa chegou para ele e falou assim, nossa pastor, que carrão bonito, hein? Eu com um carrão desse estava na praia uma hora dessa. Aí o pastor Carlos Alberto olhou para ele e falou, por isso que Deus não te dá, porque você não ia vir para a igreja, você ia para a praia, né? E agora, guardando aqui as devidas proporções, muitas vezes acontece isso, irmãos. A pessoa começa a prosperar, começa a ser abençoada e começa a se afastar de Deus. Eu já vi tantos casos assim, e talvez você tenha tido essa experiência também com algumas pessoas. Espero que isso não faça parte da sua vida. Mas quando Jesus fala aqui a respeito desse, que diz, olha, eu não posso ir, ou seja, ele não pode ir para o convite do Pai, ele não pode ir tomar a ceia com o Pai, ele está deixando de ir para o banquete com o Pai, para poder usufruir daquilo que o Pai permitiu a ele, para poder usufruir daquilo que o Pai deu a ele. Está vendo aqui a importância da coisa? O desvio de propósito, a troca de prioridades, ou seja, deixa de estar com o Pai, deixa de estar no banquete do Pai, para estar com as coisas que o Pai favoreceu a ele, as coisas que o Pai deu a ele. Então, fala disso. No versículo 19 diz o seguinte, olha o segundo o que diz. Eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Olha, eu peço que tenhas esse convite por recusado e peça perdão lá para o pai que eu não vou poder estar. O que fala aqui desse sujeito que diz que comprou 5 juntas de boi? O que está falando aqui? É daqueles que estão ocupados, estão sempre ocupados. Fala aqui daqueles que trabalham demais, está sempre trabalhando. Ele diz aqui, olha, eu comprei 5 juntas de bois, e eu preciso experimentar. Ou seja, fala aqui aquele que comprou um transporte, comprou uma máquina, comprou um instrumento para o seu trabalho, mas ainda não testou. Quem que compra um caminhão antes de testar? Quem que compra um trator antes de testar? Quem que compra alguma máquina para fazer alguma coisa e não testa antes? Ou seja, não vê se a máquina está boa. E ele está dizendo aqui, olha, eu comprei uma junta de boi para o meu trabalho e eu preciso testá-los. Ou seja, uma desculpa esfarrapada. Isso aqui fala daqueles que estão sempre ocupados, daqueles que deixam de vir à igreja, deixam de experimentar mais de Deus, que deixam de buscar mais de Deus, porque estão sempre ocupados com o trabalho, estão sempre ocupados com outras coisas. E sabe, irmãos, nesse tempo de pandemia, que nós pudemos observar o quanto a igreja faz falta. Eu falava com muitos de vocês, e quantos de vocês não abriam para mim e diziam, pastor, que saudade que eu estou da igreja, pastor, que saudade, quando que nós vamos voltar? Tem alguns aqui, irmãos, que há 3 meses atrás, pastor, eu acho que dá para voltar, me pressionando para voltar, que nós precisávamos voltar, porque não sei quem voltou, porque uma igreja em tal lugar está funcionando, e mandavam fotos para mim. Eu dizia, calma, calma. Agora, e nós vivemos um tempo, irmãos, que ficamos quase 4 meses sem poder congregar, ficamos 4 meses sem podermos nos reunir como igreja, no culto online. E aí, a gente para pensar e olha quantas e quantas vezes, muitos,
não tiveram a oportunidade de vir para a igreja, de estar no culto, mas porque acordou com uma indisposição, porque acordou mal-humorado, porque acordou às vezes 15 minutos atrasados, porque acordou cansado, deixou de vir ao culto. Então aqui, esse que compra aqui, que comprou as 2 juntas de bois, fala exatamente desse, que troca as prioridades do reino, troca as prioridades da igreja, troca as prioridades de estar louvando ao Senhor pelo trabalho, por outras coisas. Então que nós possamos refletir a respeito disso. Refletir. O nosso Pai, está nos convidando para um banquete, e quando Ele nos convida para o banquete, tem que ser a nossa prioridade. A nossa prioridade. Eu largo tudo, eu abandono tudo para estar com Ele, porque para mim é um privilégio estar com o Pai. E avançando aqui, olha o versículo 20, o terceiro, versículo 20, disse o terceiro: casei-me e por isso eu não posso ir. Isso aqui, irmãos, é uma coisa muito importante. Porque aqui o sujeito está dizendo: olha, eu casei, eu preciso curtir meu casamento. Pô, avisem lá, não vou não. Preciso curtir, eu estou em lua de mel. Acabei de casar, preciso curtir. Isso aqui fala, irmãos, eu já tratei isso aqui algumas outras vezes. Isso aqui fala a respeito de fases da vida. Nós, eu e você, sempre teremos fases na vida. Eu e você sempre teremos fases e sempre teremos boas desculpas para dar. O sujeito casou, a prioridade dele é o casamento. Ele precisa se dedicar ao casamento. Só que depois de casado, ele vai ter filhos. Com os filhos, a prioridade dele será os filhos. Aí os filhos cresceram um pouquinho. Estão na fase da adolescência. Pastor, você sabe, meu filho é adolescente, é pré-adolescente. Eu preciso dedicar minha vida a eles. A minha prioridade nesse momento são os meus filhos. Aí o filho cresce mais um pouquinho, o filho ou a filha está na fase do casamento. Pastor, está na fase do casamento. Senhor, está na fase do casamento. Minha prioridade, eu preciso cuidar, vai casar. Aí casa. Aí passa um tempinho, vem os netos. Agora nasceu meus netos. Eu preciso ajudar os meus filhos a cuidar dos meus netos para que meus filhos avancem. E aí, quando você vê, chega a fase do caixão. Acabou, passou a vida. Você casou, teve filhos. Seus filhos cresceram, casaram também, tiveram filhos. Você cuidou dos filhos do seu filho. E agora você está no fim da vida. E a vida passou. Então aqui o sujeito quando diz: olha, eu casei, não posso ir. Está falando das fases da vida que eu e você temos. Eu e você sempre teremos fases. Agora, as fases não podem nos afastar daquilo que Deus tem separado para nós. Daquilo que Deus quer para nós. As fases não podem nos impedir de termos o melhor de Deus para a nossa vida. Porque fases sempre teremos, irmãos. Fases sempre teremos. Eu já falei para vocês aqui, repetindo para alguns que não sabem ainda, o período que nós viemos para cá, no final de 2012, assumir a igreja, era o pior momento para eu assumir uma igreja, irmãos. Na minha vida profissional, com 3 filhas pequenas, minha vida era uma loucura. Se eu fosse olhar humanamente, e alguns aqui que me conhecem dessa época sabem disso, se eu fosse olhar humanamente, não era um tempo para eu assumir uma igreja. Foi uma loucura. Mas o que eu fui fazer? Eu fui orar. O que a Marisa foi fazer? Ela foi orar. E Deus confirmou que era isso. Eu olhei e falei: Senhor, o que vai ser de mim? Não dá. O Senhor, quando eu recebi a resposta do Senhor, a Marisa recebeu a resposta do Senhor, o resto Deus fez. Agora, eu estava numa fase que eu tinha muitas e muitas desculpas, e eu sairia bem quando estava. Entretanto, quando nós ouvimos a voz de Deus, e obedecemos a voz de Deus, nós somos abençoados, irmãos. E o quanto eu tenho sido abençoado nesses 7 anos, quanto nós temos sido abençoados nesses 7 anos, quanto Deus fez em nós e através de nós, porque um dia nós resolvemos ouvir a voz de Deus, olhamos para a nossa fase e não dá, mas clamamos ao Pai e Ele falou: dá sim, eu sou contigo. É o que nos falta muitas vezes. Então, fases na vida, para que
para que nós sejamos impedidos de sermos abençoados, nós sempre teremos, sempre haverá. Entretanto, as fases não podem impedir aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, seja qual for a fase, seja a fase do casamento, seja a fase dos filhos pequenos, seja a fase dos netos, seja a fase do vestibular, nada pode impedir aquilo que nós temos para fazer e receber no reino de Deus. Nada. Amém? Avançando aqui, hoje nós vivemos, irmãos, o tempo da graça. Hoje nós vivemos o tempo da graça do Senhor. Esse convite aqui, e aqui entenda, Jesus, o homem diz, olha, bem-aventurado aquele que come o pão à mesa com o Senhor Jesus. Mas aqui, Jesus, quando inicia a parábola, ele está falando do pão espiritual, ele está falando do reino espiritual, para que eu e você entendamos. Então, nós vivemos hoje o tempo da graça. Hoje o tempo que eu e você vivemos é o tempo da graça. E esse tempo para você entender. O primeiro convite aqui, quando o homem diz, olha, ao seu servo, vá e chame os convidados. São pessoas selecionadas, são os convidados, são aqueles da casa dele, são os filhos deles, são os escolhidos, são os privilegiados. Entretanto, diz o texto que eles recusaram o convite, que eles rejeitaram o convite. Entretanto, o Senhor diz, já que eles não querem, eu vou abrir o leque aqui. Já que eles não querem, já que eles estão recusando, o primeiro convite foi para eles. Mas já que eles não querem, então faz o seguinte. Olha o que diz lá no versículo 22. Olha o que diz lá no versículo 22. O que ele manda fazer, né? Versículo 23, perdão. Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que a casa fique bem cheia. Olha aqui, ele diz, olha, eles estão rejeitando os meus filhos, os privilegiados. Aqui está falando a respeito dos judeus, os primeiros escolhidos. Os meus filhos, aqueles que são da minha casa, os privilegiados, rejeitaram o convite. Eu quero que você saia à rua e convide a todos, para que a minha casa fique bem cheia. Mas olha aqui quem ele manda convidar. Olha o que diz aqui no versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para a rua e para os becos da cidade. Vai nos buracos, vai nas bocas, vai nas periferias, vai nos lugares onde ninguém quer ir. E lá você convide, olha só, para que nós possamos entender, irmãos, para que você preste atenção no que Deus está falando aqui. Olha, saia nos becos da cidade e trazes para mim todos os pobres, aleijados, cegos e coxos. Aqui para você entender, irmãos, eu sempre digo isso, eu e você, nós nascemos com uma natureza má e perversa. Eu e você nascemos condenados ao inferno, à morte. Mas graças a Deus, nós vivemos no tempo da graça. E a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa vida é transformada e nos é permitida uma vida na eternidade com o Senhor. E todo aquele jugo, toda aquela condenação de morte, de pecado, foi derrotada na cruz do Calvário, e a promessa para mim e para você é que um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. E o porquê disso, irmãos? Porque aqui no versículo 21 ele está dizendo, olha, os escolhidos rejeitaram. Agora você vá para os becos, vá para os lugares onde ninguém quer ir, e vá lá, convide os aleijados, os cegos e os coxos. Para que você entenda aqui de uma maneira espiritual, irmãos. Nos tempos bíblicos, e os judeus acreditavam nisso, cego, aleijado e coxo eram considerados amaldiçoados. Eram considerados pessoas rejeitadas por Deus, porque ou ele ou seus pais haviam pecado. E os judeus acreditavam nisso nos tempos bíblicos. E aqui
que Jesus com essa parábola está querendo dizer para mim e para você? Que nós já nascemos rejeitados. Que nós já nascemos com uma condenação do pecado e com o engano da rejeição sobre a nossa vida. Entretanto, Ele nos faz um convite para o banquete. Ele diz, olha, os meus filhos não quiseram. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Esse convite se estende a cada um de vocês. Eu sei que você está estrupiado, eu sei que você pecou, eu sei que você já adulterou, eu sei que você já matou, eu sei que você fez um monte de coisa errada. Entretanto, eu estou te convidando, você quer participar desse banquete? Ou seja, você quer andar com Jesus? Você quer fazer parte do reino de Deus? Mas aqui, os coxos, os aleijados, os cegos eram considerados, e os pobres eram considerados pessoas impuras, pessoas rejeitadas. Os pobres, os piores lugares nas igrejas, e Paulo trata disso, eles ficavam lá no fundo, eram rejeitados. E os coxos, os cegos e aleijados, então, como diz lá no capítulo 9 de João, quando aquele cego de nascença é curado, e as pessoas chegam até Jesus e perguntam, Senhor, quem pecou? Ele pecou ou seus pais pecaram, para que ele seja cego? E Jesus cura aquele moço e ele diz o seguinte, nem ele nem os seus pais pecaram, ele nasceu assim, para que a glória de Deus fosse manifestada sobre a vida dele. E na mesma hora aquele moço cego é curado. Então, o que Jesus está dizendo para mim e para você aqui nessa manhã, irmãos, que não importa como a nossa vida foi, não importa como a nossa vida, como nós vivíamos anteriormente antes de conhecê-lo. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte, que esse banquete, que esta festa, que essa ceia foi preparada para nós, para todos nós, e que nós vivemos no tempo da graça. E se você não tem experimentado isso ainda, você precisa experimentar. Você não pode perder nada, porque muitos rejeitaram, mas mesmo que aqueles rejeitem, ele estende o pedido para todos nós, porque quando ele diz aqui, vá, convide os coxos, vá, convide os cegos, vá, convide os aleijados, ele está falando de mim, de você, porque nós éramos cegos espirituais, nós éramos mancos espirituais, nós éramos coxos espirituais, porque nós éramos assim. Ele está falando a respeito de mim e de você. Entretanto, ele está dizendo, olha, mesmo assim, venham, que eu quero curá-los, venham, que eu quero fazer vocês enxergar novamente, eu quero fazer vocês andarem direito, eu quero fazer vocês experimentar aquilo que os escolhidos rejeitaram. Então essa é a promessa para mim e para a sua vida. Essa é a promessa para os nossos filhos. Existem pais aqui desesperados porque os filhos estão desviados, ou porque os filhos não querem nada com Deus. Meu irmão, continue orando, continue perseverando, porque esse convite que foi feito a você se estende aos seus filhos, se estende aos seus netos, se estende à sua esposa, ao seu marido, aos seus irmãos. Por isso que eu sempre digo, continue orando, continue perseverando, e diga sempre nas suas orações, Senhor, que ninguém da minha família, Senhor, que ninguém da minha família desça à sepultura antes de ter uma experiência sobrenatural contigo. Profetize isso na sua casa, profetize isso na vida dos seus filhos, porque este convite nós não merecíamos. Nós somos os coxos, nós somos os cegos, nós somos os aleijados, nós não merecíamos, mas diz o texto que nós fomos escolhidos por eles, ainda que a sociedade tivesse nos rejeitado, ainda que todas as pessoas tivessem nos rejeitado, o Senhor escolheu a cada um de nós para que fizéssemos parte desse banquete que o rei prepara para mim e para você. Essa é a promessa, irmãos, essa é a promessa. Ficamos um tempo separados, ficamos um tempo distante, mas olha, ouça e abra os seus olhos para aquilo que Deus vai fazer. Esse ano não acabou não, esse ano tem muita coisa para acontecer ainda, e esse ano Deus ainda vai te surpreender com coisas maravilhosas que Ele vai fazer no nosso meio, com coisas maravilhosas que Ele vai fazer na sua igreja, na sua casa, na sua família. Abra o seu coração para o banquete que Ele tem preparado para você, com a ceia que Ele tem preparado para você. Basta você dizer, eu aceito, eu quero, Senhor, eu quero participar, ainda que
outros rejeitaram, eu desejo estar à mesa. Eu desejo estar à mesa com meu Pai. Essa é a promessa, meu irmão. Essa é a promessa, minha irmã. Não perca por nada. Eles rejeitaram. Mas o Senhor, Ele olha e fala, já que eles rejeitaram, espera aí que eu tenho gente. Você já viu pobre? Você já viu pobre necessitado rejeitar convite para festa? Convite para banquete? Irmão, eu já fui muito pobre. Minha mãe criou 7 filhos praticamente sozinha. E eu lembro, irmãos, que quando tinha uma festinha, nós éramos convidados, era uma alegria. Porque era um evento. No tempo, na minha época, quando eu era criança, não tinha Coca-Cola. Se tinha, eu não via. Não tinha Coca-Cola, Fanta. Então a gente ia nas festas, só tinha tubaína. Né? Só tinha tubaína. E a gente tomava tubaína. E comia aqueles bolos. E comia o pão com carne louca. Que era o que tinha as batatinhas no palito. Era uma festa maravilhosa. E nós não rejeitávamos. A festa podia ser longe, muito longe. A gente dava um jeito e ia. Porque era um evento especial. Eu fui convidado para uma festa. E Jesus diz, olha, os escolhidos, os privilegiados, rejeitaram. Mas agora vá. E convide todos aqueles. Eu quero a casa cheia. E é isso que Ele vai fazer entre nós, irmãos. Rejeitaram o convite se estendeu a todos nós. A graça chegou para todos. E sabe, irmãos, meu Deus, a hora está voando. O tempo, nós precisamos entender os tempos de Deus, né? Houve o primeiro tempo, nessa parábola fala aqui dos 3 tempos. Houve o primeiro tempo, que foi o tempo do convite aos escolhidos, aos privilegiados, como eu acabei de dizer aqui, o convite aos judeus. Esse é o primeiro tempo. Houve o segundo tempo, que foi o tempo da graça, o tempo que eu e você, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que eu e você fomos convidados, o convite se estendeu a nós. O nosso direito, o que estava reservado para nós, era morte, pecado e condenação, uma condenação eterna. Isso era o que estava reservado para nós. Mas a graça do Senhor, através do sacrifício na cruz do Calvário, veio sobre a nossa vida. Nós pudemos experimentar a graça e fazer parte desse grande banquete. Porque eu decidi aceitar o convite. Agora existe o terceiro tempo, irmãos. O terceiro tempo que diz lá no versículo 23. Olha o que ele diz, olha. E respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e pelos atalhos e obriga, repita comigo, obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Irmãos, ele não diz aqui, o verbo está no imperativo, obriga, é uma ordem. E ele não diz aqui, peça com gentileza, olha, diga a ele. Ele diz aqui, olha, vá pelos atalhos, pelos caminhos onde estão os coxos, os cegos, aqueles que estão em pecado, aqueles que estão sofrendo, ou seja, aqueles que mais precisam, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sendo condenados à morte. Vá lá e não peça não convide não, obrigue-os. Ou seja, use o seu poder de persuasão, convença-o que ele precisa vir ao banquete. E aqui fala, esse terceiro tempo fala do que, irmãos? A graça que eu recebi, a graça que eu tenho vivido, a graça que eu tenho experimentado, eu preciso levar a outras pessoas também. Aqui está falando de uma ousadia. Eu não posso aceitar que um filho meu se perca. Eu não posso aceitar que alguma pessoa da minha família, um sobrinho, um irmão, um tio, um marido, a esposa, não tenha uma experiência com Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso aquilo que eu tenho experimentado, aquilo que chegou até mim, precisa alcançar as outras pessoas também. Está falando aqui de uma responsabilidade. Quando ele diz aqui, obriga, está dizendo, aquilo que eu tenho experimentado na minha vida, aquilo que Deus tem feito na minha vida, as outras pessoas também precisam experimentar. Está falando aqui, meu irmão, minha irmã, a respeito de que quando eu tiver encontro com Jesus, como canta lá o japonês, quando o grande dia chegar,
Como estará as minhas mãos? O que eu vou entregar? Pastor, mas eu não sei pregar que nem você prega. Eu mal conheço a Bíblia. Eu não sei falar muito. Quem está dizendo que precisa pregar, irmãos? Quem está dizendo que você precisa pregar? A nossa vida prega. A nossa vida fala do amor de Deus. Agora, quando ele diz aqui, ó, vá pelos atalhos e obriga, está falando a respeito da minha responsabilidade de trazer pessoas para o reino de Deus, de falar do amor de Jesus, de falar daquilo que a minha vida, porque a minha vida prega, a minha vida fala do amor de Deus. E esse é o terceiro tempo. Muitas vezes, sabe, irmãos, algo que tem me incomodado muito. Tem me incomodado, a gente tem visto aí o que tem sido feito com o nome de Jesus. No carnaval, aquele Portas do Fundo, parece que eles têm o Portas do Fundo, Jesus travesti, as coisas que a gente tem visto aí. Agora, eu tenho visto muitas pessoas em nome de, eu preciso defender o nome de Deus, eu preciso defender o nome de Jesus. Tem um aí que está até foragido, aí foi para a Rússia, né? Que tentou, jogou coquetel molotov lá na produtora do Porta dos Fundos. Agora, sabe o que eu tenho visto, irmãos? Que muitas vezes esse empenho para defender o nome de Jesus não é o mesmo empenho para anunciar o nome de Jesus. Então, sabe o que eu tenho percebido nesses dias, irmãos? Que Jesus não precisa ser defendido, não. Não precisa ser Você ignora. Jesus precisa ser anunciado. Ele não precisa ser defendido, não. Ele precisa ser anunciado. Mais que defender, nós precisamos anunciá-lo, falar do amor dele, falar da experiência que nós tivemos. Que isso terá mais resultado. Porque quanto mais pessoas tiverem uma experiência com Deus, menos esses idiotas terão um ibope. Aí eles vão ver que não tem ibope nenhum, aí que eles vão falar, vou largar parei com a minha assinatura do Netflix. Para com isso, é boa, passa tanta coisa boa no Netflix, para com isso. Vai deixar de assinar por causa de uns paspalhos daquele. A partir de agora, a Netflix não entra por causa desse negócio aí que eles... Pare com isso, deixa de ser bobo. Assisto cada filmão legal, cada série legal na Netflix, ainda mais nesse tempo aí de pandemia. Não. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? É anunciar o nome do Senhor, é falar do amor. Você sentiu falta esse tempo longe da igreja? Você sentiu? Você sentiu? Outras pessoas que convivem com você precisam sentir essa mesma falta, esse mesmo desejo de estar com o Senhor. Esse mesmo desejo, essa mesma vontade de estar com o Senhor. Agora, para isso, nós precisamos viver esse tempo aqui, ó. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Olha que coisa linda, irmãos. Ele está dizendo, ó, vocês experimentaram a graça do Senhor sobre a vida de vocês. Agora, ó, aqueles que fazem parte lá do seu trabalho, lá da sua sala na faculdade, lá na academia, o seu vizinho, eles precisam experimentar isso também. Eles precisam fazer parte dessa festa. Ó. O rei convida para o banquete. Nós já fomos convidados e aceitamos o convite. Agora, esse convite se estende hoje, pelo tempo da graça, a todos e a todas. Esse convite aqui, ó, o rei convida para o banquete, convida a todos. Agora, como que os outros, todos saberão se eu não anunciar a palavra de Deus? Sabe, irmãos, eu até contei uma historinha uma vez, eu fiz uma encenaçãozinha aqui, mas hoje eu vou ser mais breve porque o tempo não dá. Existem três enganos que existem no mundo, que afastam as pessoas de Deus. 3 enganos. O primeiro engano para alguns é que Deus não existe. Deus não existe, negócio de Deus. Ontem um amigo meu mandou um vídeo para mim, e um vídeo muito legal, e o cara que falava lá fala umas coisas muito interessantes, muito inteligente. E eu disse a ele, eu gosto, esse cara fala até algumas coisas interessantes, ele é um cara muito equilibrado e tal, só que ele é ateu. Aí ele falou, não, eu sabia, mas não só pelo fato de ser ateu, ele é um cara muito inteligente. Não é porque pelo fato de ele ser ateu que aquilo que ele não fala não é verdade.
que ele fala sobre um monte de coisa. Então, muitas pessoas que o diabo engana, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. E algumas pessoas verdadeiramente não acreditam em Deus mesmo, não acreditam. Eu tinha um irmão meu hoje, que hoje ele é crente, que ele não acreditava em Deus. Eu ficava louco com aquilo, que eu já contei a minha história para vocês. Eu, desde pequenininho, eu procurava Deus, desde criancinha. E ele, Deus não existe, não sei o quê, e falava umas coisas que eu ficava até chateado, que eu falava para ele, não fala isso perto de mim não, que você me ofende. E depois ele teve uma experiência com Deus, hoje está firme com a família na igreja. Então, o primeiro engano é esse. O segundo engano, irmãos, o segundo engano que o diabo tenta cegar as pessoas, é que os milagres não existem, que vai morrer mesmo, não tem jeito. Milagre é coisa da cabeça. Que os milagres não existem, que milagres são meras criações da mente do homem. Milagre não existe. Agora, a terceira e mais produtiva mentira que o diabo incute na cabeça de muitos, e nisso ele tem prevalecido e tido muita vitória, é que ainda há tempo. Eu ainda tenho muito tempo. Então, o jovem ele fala o seguinte: não, eu vou curtir minha vida e tal, tem tempo ainda, depois eu me converto, depois eu vou para a igreja. Ou então aquele cara que está em pecado e fala: não, vou ficar aqui mais um pouquinho, tá bom, depois eu ponho minha vida em ordem. E assim vai. Então, o maior engano das pessoas nos dias de hoje, e muitos às vezes fazem parte do nosso convívio, que às vezes moram debaixo do mesmo teto que o nosso. Eles olham para a vida deles, eles sabem que estão errados, eles sabem que estão no caminho de morte, sabem que aquele caminho os levará para uma eternidade que não é boa. Entretanto, eles olham e falam assim: eu tenho muito tempo ainda. E muitas vezes, irmãos, nesse achar que tem muito tempo ainda, é onde o diabo vem e rouba tudo, e leva tudo. Inclusive, muitas vezes, a vida. Então, que nós possamos, irmãos, atender ao chamado de Deus, atender ao convite do Rei, para participarmos desse banquete, mas não só atendermos a esse chamado, mas também anunciar, como ele diz aqui no versículo 23, obriga a todos, está dizendo: olha, você atendeu ao convite, você tem experimentado, você tem se deliciado nesse banquete, entretanto, traga os seus convidados com vocês, procura trazer também, procura falar também a respeito desse Deus maravilhoso, amém? Hoje é tempo de anunciarmos, irmãos, tempos de falarmos, de anunciarmos a palavra de Deus, de contarmos aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos experimentado, que as pessoas que nós amamos precisam experimentar também. Nós aceitamos o convite do Rei. Agora, aqueles que convivem com gente, aqueles que convivem com cada um de nós, têm o direito de experimentar também. E se ele não for convidado, ele não vai experimentar. Amém? Você pode ficar de pé um minutinho, eu quero orar com você. Eu queria que nesse momento, irmão, você fechasse seus olhos. Primeiramente, eu queria que você agradecesse ao Senhor. Abrisse a sua boca e agradecesse ao Senhor pelo... Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você é um privilegiado, você é uma privilegiada. Porque esse convite se estendeu, irmão, sabe? Volto a dizer, esse convite a princípio não era para nós. Nós não éramos os eleitos. Entretanto, esse convite se estendeu para nós. E hoje nós podemos dizer que participamos do banquete do Rei. Amém? Agora, então, em primeiro lugar, agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, que a minha vida estava condenada e fadada à morte, à condenação e ao pecado. E o Senhor me convidou para a mesa da ceia. Agora, peça a Ele também, Senhor, assim como essa palavra me alcançou, assim como essa experiência me alcançou, que através da minha vida, outras pessoas possam ser alcançadas também. Vamos orar assim? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco.
Tu és tão bom, Senhor. Tu és um Deus tão bom, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão especial. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder participar da Tua mesa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder ceiar na Tua mesa. Senhor, obrigado por ter sido convidado, Senhor. Pai, mas de semelhante modo nós queremos, ó Deus, ser instrumentos, ó Pai, de alcance a outras pessoas, aos cegos espirituais, aos coxos espirituais, aos aleijados espirituais, que ainda não te conhecem, ó Pai, que ainda não sabem que têm o direito de desfrutar deste banquete maravilhoso. Senhor, ajuda-nos, faz-nos como instrumentos, ó Deus, instrumentos, ó Pai, para que possamos alcançar estas pessoas, ó Pai, assim como um dia a palavra chegou até nós, possa chegar até a vida deles também, Senhor, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus, amém e amém. Senta mais um minutinho, irmãos, amém. Você foi abençoado com a palavra dessa manhã? Irmãos, eu confesso que para administrar esse tempinho, tá, mas eu vou me acostumando aí. Vou tirando o tempo da Marisa, vou tirando o tempo da Ariane, do Daniel. Vamos espremendo, tudo quanto é lado. Aí a gente faz 3 minutos de louvor. Não, brincadeira. Tinha mais algumas coisas aqui, mas a gente precisa respeitar o horário, amém? Irmãos, agora vamos continuar louvando ao Senhor? Amém? Queria dizer para vocês, mais uma vez, eu falava isso nos vídeos, né? E agora, ao vivo aqui, né? Diante de vocês, o quanto Deus tem sido maravilhoso nesses dias, sabe? Nesses 4 meses aí, irmãos, o suprimento que o Senhor enviou, não nos faltou nada, como igreja eu digo, não nos faltou nada. Pagamos todos os nossos aluguéis, certinho, na integral, pedimos desconto, tentamos negociar, mas não teve desconto, pagamos normalmente, mesmo sem usar o prédio. E eu queria agradecer, viu, irmãos, cada um de vocês pela fidelidade, pelo amor, mesmo sem vir aos cultos. Alguns muitas vezes nem conseguiam assistir o culto no domingo, assistiam em outro dia, mas todo mês faziam a contribuição lá e as nossas contas, graças a Deus, estão todas em dias. Que o Senhor retribua, que o Senhor multiplique aquilo que vocês têm semeado no reino de Deus. Que o Senhor acrescente na vida de vocês 100 vezes mais daquilo que vocês têm oferecido no reino de Deus. Viu, irmãos? Sou muito grato a Deus pela igreja que eu pastoreio. Muito grato a Deus. Que eu tenho visto a fidelidade de cada um de vocês, o amor de cada um de vocês pelo reino. Entenda isso, irmãos. Hoje nós temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus. É porque lá atrás homens e mulheres investiram no reino de Deus. E a palavra pôde chegar até nós. E de semelhante modo nós fazemos o mesmo, investimos no reino de Deus, para que outras pessoas possam experimentar também o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como que nós vamos fazer hoje? Ah, pastor, eu queria envelopes. Você já pegou envelope na entrada aí? Amém, deixa como está. Mas você que vai ofertar, vai colocar dinheiro em alguma coisa, você coloca direto, a salva vai passar do seu lado, aí você não precisa pôr a mão, você coloca direto, não precisa colocar envelope. Tá, a Marisa está dizendo aqui, alguns que gostam de fazer pela oferta, o dízimo, pela maquininha, hoje deu um probleminha aí, tá? Então só a semana que vem. Então, eu não sabia, irmãos, eu ando com os envelopes já, então me perdoa, viu, Marisa? Não vai brigar comigo, não. Quando a Marisa me avisou, eu já estava com o meu envelope aqui. Então, levante aí a sua oferta, o seu dízimo, crendo. Pastor, hoje eu não trouxe nada, estou desprevenido, eu já fiz o depósito na semana. O que eu faço? Levanta a mão também. Aqueles que estão nos assistindo, você que faz a sua contribuição pela internet, está passando aí o número da nossa conta, o CNPJ, continue fazendo a sua contribuição que tem nos abençoado e abençoado muito, não só a nós, a muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe também, levante aí o seu dízimo, a sua oferta e vamos orar agradecendo ao Senhor por esse privilégio. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de ofertarmos na sua casa. Nós somos tão gratos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor. Somos tão gratos, ó Pai, porque mesmo nesses 4 meses de pandemia, o Senhor tem cuidado de cada um de nós.
Obrigado, Senhor, obrigado, porque a tua fidelidade tem se feito sobre cada casa, sobre cada família. Nós te agradecemos e te bendizemos, no santo nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você, uma boa semana. Que bom, nós estamos voltando aqui essa semana. Foi um tempo tão especial e eu espero em breve que você esteja aqui conosco também. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada no santo nome de Jesus.